Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o 9º ano. Nesta aula, a intérprete Cilândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre grandezas inversamente proporcionais. E antes de iniciarmos com esta situação, nós vamos relembrar o que são grandezas, tá? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Nesta aula, nós vamos estudar um pouco sobre as grandezas inversamente proporcionais. Na aula anterior, fizemos um estudo sobre as grandezas diretamente proporcionais. Então, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre este conteúdo, né, vamos aqui acompanhar esta situação. Para pintar as paredes da escola, 2 pintores precisam de 12 dias de trabalho. Em quantos dias 6 pintores, no mesmo ritmo de trabalho, fazem a pintura das paredes dessa escola? Percebam aqui, nesta tabela, tá? Nas informações contidas nesta tabela, que a quantidade de pintores aumentou. Então, a quantidade de pintores aumentou. E a quantidade de dias, se eles mantiverem, né, o mesmo ritmo de trabalho, a quantidade de dias aqui, com certeza, irá diminuir. Observem aqui que quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, as grandezas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. E nós podemos relacioná-las da seguinte forma: 2 sobre 6. E aqui, ó, como elas são inversamente proporcionais, então, y sobre 12. Então, nós vamos multiplicar aqui, tá? Produto dos meios pelos extremos. Então, 6 vezes y, 6y, igual 2 vezes 12, 24. 6y é 24, então, um y é 24 dividido para 6. Y corresponde aqui a 4. Então, são necessários 4 dias para que 6 pintores, eles, no mesmo ritmo de trabalho, eles possam pintar as paredes dessa escola. Agora, nós vamos falar um pouco sobre números inversamente proporcionais e como identificar quando eles são ou não inversamente proporcionais. Então, acompanha comigo aqui. Timóteo distribuiu certa quantidade de suco em 12 copos, de modo que cada copo ficasse com 100 ml de suco. Se em cada copo fossem colocados 200 ml de suco, seriam necessários 6 copos. Da mesma maneira, se em cada copo fossem colocados 300 ml de suco, seriam necessários 4 copos. Organizando esses dados em uma tabela, temos quantidade de sucos, aqui ó, nessa primeira linha, a quantidade de sucos nos copos, essa quantidade em ml, e na segunda linha, a quantidade de copos. Vejam, 100 ml, nós temos aqui 12 copos. Se colocarmos 200 ml, somente 6 copos. Se colocarmos aqui 300 ml, então teremos apenas 4 copos de suco. Então, percebam aqui, nesta tabela, que quando a quantidade de suco no copo, ela vai aqui, ó, aumentando, a quantidade de copos, ela vai diminuindo, tá? Então, percebam, uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Então, aqui, nós podemos dizer que os números 100, 200 e 300 são inversamente proporcionais aos números 12, 6 e 4, respectivamente. Veja as razões que podemos obter com esses números. Então, eu posso escrever aqui, ó, quantidade de suco
é inversa à quantidade de copos, no caso, 12. Então, nós temos aqui 100 vezes 12 sobre 1, tá? Multiplicando aqui pelo inverso. 100 vezes 12, 1.200. Dividido por 1, 1.200. Da mesma forma, nós vamos aqui para a quantidade de suco, né, em 200 ml. Então, aqui, a razão entre a quantidade de suco em 200, né, e a quantidade de copos. No caso, aqui, para 6. Certo? Então, nós temos aqui 200 vezes 6 sobre 1, que corresponde aqui a 1.200. Agora, vamos aqui a razão entre 300 e a quantidade de copos. Como é inversamente, escrevemos assim, tá? Então, 300 vezes 4 sobre 1, que é igual aqui, 300 vezes 4, 1.200. Percebam aqui que todos os resultados que encontramos, eles são iguais. Então, eles são chamados de constante de proporcionalidade. E quando isso ocorre, nós podemos dizer que os números 100, 200 e 300 são inversamente proporcionais aos números 12, 6 e 4, respectivamente. Então, os números A, C e E são inversamente proporcionais aos números B, D e F, claro que diferentes de zero, respectivamente, se as razões entre o número A e o inverso do número B, a razão entre o número C e o inverso do número D, e a razão entre o número E e o inverso do número F forem todas iguais a uma constante K, chamada de constante de proporcionalidade. Assim, nós podemos escrever que o produto de A por B é igual ao produto de C, D, que é igual ao produto E, F, que é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade. Nós já falamos um pouco sobre as grandezas inversamente proporcionais, os números inversamente proporcionais, mas agora nós vamos falar sobre a divisão em partes inversamente proporcionais. Em certo ano, o dono de uma loja decidiu dividir a bonificação salarial de R$ 18.000 entre seus 3 vendedores, de maneira inversamente proporcional à quantidade de faltas de cada um deles naquele ano. As faltas estão indicadas no quadro a seguir. Então, vejam aqui, o vendedor Mel, Raul e Zeca, e a quantidade de faltas de cada um deles naquele ano. Então, nós temos aqui Mel, 3 faltas, Raul, 4 faltas e Zeca, 6 faltas. Então, como essa divisão ela ocorre, né, de maneira inversamente proporcional, nós podemos escrever aqui 1/3, 1/4 e 1/6. Agora, nós vamos reduzir essas frações ao mesmo denominador. Então, para isso, eu vou apresentar aqui o mínimo múltiplo como entre os números 3, 4 e 6, que corresponde aqui a 12. Agora, eu vou apresentar aqui as frações com o novo denominador, tá? 12. Então, 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aqui as frações
4 dozeavos, 3 dozeavos e 2 dozeavos. Agora, nós vamos dividir aqui a bonificação salarial, ou seja, o valor da bonificação salarial, tá? Que é de R$18.000. Nós vamos dividir aqui em partes proporcionais aos números 4, 3 e 2. Assim, nós podemos escrever aqui, ó, a razão entre x e 4, x, o valor que Mel irá receber, y, o valor que Raul irá receber, e z, o valor que Zeca irá receber. Então, aqui, o valor y sobre 3, igual aqui a z sobre 2, que é igual aqui, ó, a razão entre a soma dos valores que eles irão receber e aqui no denominador 9. Nós sabemos que x mais y mais z, que corresponde aos valores que os três irão receber, né? Juntos, eles somam aqui a R$18.000. Então, nós podemos escrever aqui que x sobre 4 é igual a y sobre 3, que é igual a z sobre 2, que é igual aqui, ó, a 18.000 sobre 9, que é igual aqui, ó, 18.000 dividido para 9 corresponde aqui a 2.000. Então, nós vamos aqui que x sobre 4 é igual a y sobre 3, que é igual a x sobre 4 igual a 2.000. Então, esse valor aqui de x corresponde a aqui, ó, 4 vezes 2.000, que dá aqui um resultado igual a 8.000. Agora, nós vamos calcular aqui o valor para y, né? Y sobre 3 igual a 2.000. Y corresponde aqui ao valor que Raul irá receber. Então, y é igual a 2.000 vezes 3, que corresponde a 6.000. Já o valor que Zeca irá receber corresponde aqui a z sobre 2 igual a 2.000. Então, nós temos aqui que z é igual a 2 vezes 2.000, que corresponde a R$4.000. Percebam que se somarmos os valores correspondentes à bonificação salarial que Zeca, Mel e Raul irão receber, nós temos aqui R$18.000. Então, Mel receberá R$8.000, Raul receberá R$6.000 e Zeca receberá R$4.000. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.